a sexta manifestação é a bondade. Já tem todos? Tá bom, vamos acompanhar. A bondade em muito se assemelha à benignidade, pois a pessoa bondosa tem um comportamento brando, generoso, atencioso, amável e perdoador para com as demais pessoas. Quem possui essa virtude não mede sacrifícios para ajudar o próximo e fazer valer a força do amor. Podemos ver um exemplo de bondade na parábola do bom samaritano, está lá em Lucas 10, daqui a pouco a gente vai lá. A pessoa que é bondosa não olha para si mesma, nem espera recompensa de quem quer que seja. Também não vê a cor, o sexo, a beleza ou a situação financeira das outras pessoas. O seu prazer é glorificar o Senhor Jesus através dos seus atos de quê? Generosidade. Bom, a gente vê hoje muitas pessoas que se consideram boas só porque elas fazem algo para alguém, mas com outras intenções. A maioria das pessoas boas lá fora, elas expressam uma certa bondade, mas sempre com outras intenções. Elas fazem algo visando ter um benefício daquilo que estão fazendo. Isso não é bondade, isso é interesse, é diferente. A bondade é quando você faz algo para alguém que não tem nada para te oferecer. Isso é bondade. Um exemplo, o Senhor Jesus, Ele fez o que Ele fez por nós, sabendo que a gente não tinha nada de tão assim santo e importante como Ele tem para dar para Ele. Tudo que Jesus fez para a nossa vida, ou que faz para a nossa vida, não é esperando nada em troca, mesmo porque tem gente que não deu a vida para Jesus, que não serve a Jesus lá fora, e Deus guarda ela, Deus abençoa ela por causa de outras pessoas. Então isso mostra que a bondade é isso. E quando a gente fala do bom samaritano, vamos lá para você entender. Abre a sua Bíblia, por favor. Lucas 10, no versículo 30, diz: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, ou seja, ladrões, os quais o despojaram e espancaram-o, se retirando, deixando-o meio morto, ou seja, roubaram e bateram para matar. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, homem de Deus, e vendo-o, passou de largo, ou seja, passou longe. Aí continua. De igual modo também o levita, ou seja, como um tipo de pastor, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Ou seja, outro que deveria ter ajudado passou longe. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima, o quê? Compaixão. Pare um minuto, por favor. O sacerdote que pregava a palavra de Deus, o evangelho, e o levita, eles viram aquele homem, não é como hoje. Um exemplo, quem já foi em Israel sabe que de Jericó para Jerusalém é longe, de carro já é longe, deve dar 1 hora no mínimo, de carro, imagina de pé, a distância, a pé. Então, normalmente não eram ruas como hoje, vias, avenidas, BRs, nada disso, era um trecho pequeno, onde passava apenas cavalo e pessoas. Então você está num trecho pequeno, tem uma pessoa caída, que é a coisa mais fácil você ir lá e ver o que aconteceu. Mas aqueles homens que se diziam de Deus, o que eles fizeram? Passaram de longe. Suponhamos que ele estava caído na direita, passaram para a esquerda e fizeram de conta que estava morto, que não existia. O samaritano, ele viu, o que ele fez? Ele foi lá, parou e foi atender aquele homem. Porque ele foi movido de íntima, o quê? Compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar da pessoa. Piedade é você dar uma ajuda, misericórdia é dar uma chance, mas compaixão você se coloca no lugar. Por isso que a maioria das vezes que Jesus atuou para ajudar alguém, ele atuou pela compaixão, ele se colocou no lugar daquelas pessoas. E várias partes da Bíblia falam isso.
Jesus teve compaixão dela, Jesus teve compaixão, ou seja, ele se colocou no lugar. E é uma coisa que muitas pessoas não fazem. Sabe por que às vezes você manifesta o orgulho, a prepotência, o egocentrismo, a raiva, o ódio? Porque você não se coloca no lugar da pessoa. Você só vê o seu lado, a sua razão. Você nunca se coloca no lugar dela, para ter o ponto de vista que ela está tendo, e até mesmo julgar melhor a situação que você está passando. Então ele, movido por íntima compaixão, se colocou no lugar dele, ele foi lá. Aí vamos continuar para você entender. Aí diz aqui a Bíblia, no 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí ele respondeu, e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira, ou seja, tome atitude, faça o que ele fez, seja como ele foi, atue como ele atuou, tendo misericórdia, compaixão, sendo bom. Você vê que uma pessoa que talvez todo mundo menos esperava que ajudaria, um samaritano foi o que mais ajudou. Vamos trazer isso para a gente hoje. Como você hoje consegue ser bom para alguém? Quando você ajuda. Hoje em dia, ajudar uma pessoa é você dar dinheiro para ela? É você dar beijos e abraços para ela? É você tratar ela com carinho humano, com amor, afeto? Não, isso faz parte. Mas você ajudar alguém hoje é você levar para a pessoa que resolve o problema dela, é falar a verdade. Por que muitas pessoas não falam a verdade? Porque a verdade, ela resolve, mas a verdade dói para quem não aceita. A maioria das pessoas hoje em dia, elas querem ouvir o que elas gostam. Elas não querem ouvir o que elas precisam. Quem quer que a pessoa seja salva, não prega o que as pessoas querem ouvir, e sim o que elas precisam. O médico, ele dá para você o que você quer ou o que você precisa? É só você entender isso. O médico não fala assim, você tem isso aqui, você fala, não, doutor, me dá isso aqui. Ele, tá bom, vou te dar. Ele não faz isso. Ele fala, não, você precisa disso aqui. Se tem uma infecção, eu vou te dar um antibiótico. Não, doutor, me dá uma aspirina. Ele, não, você vai morrer. Tem que ser um antibiótico. É isso que ele vai fazer. Ele não vai apoiar você no que você quer. Ele vai te contrariar para você fazer o que tem que ser feito. Trazendo para a fé a mesma coisa. A bondade de Deus é essa. É você entender o que você precisa fazer, a vontade dele, e não a sua. Ser bom para com Deus não é aquele que agrada o mundo, mas é aquele que agrada a Deus. A pessoa que é boa aos olhos de Deus não é a pessoa perfeita, porque não existe essa pessoa. Muita gente acha que ser perfeito é a pessoa que tem tudo direitinho na terra. Não, quem é perfeito é a pessoa que obedece tudo que vem do céu. É que faz tudo o que a Bíblia manda, o que Deus nos orienta, ainda que não faça completamente como Deus quer, mas pelo menos faz. A gente é humano, cheio de erros e falhas, tem coisas que a gente faz que Deus não quer, mas a gente está ali lutando para agradar Ele, e Ele conhece a nossa intenção. Ser bom para com Deus é ter intenção de agradá-lo, de servi-lo, de honrá-lo. As pessoas devem entender que Deus não está preocupado se você tem isso ou aquilo outro, se você é mais ou menos que o outro. Deus quer saber se você está agradando ou não a Ele, se você obedece ou não à voz dEle. Quando a pessoa ela é boa, ela agrada a Deus. Talvez ela não é boa na terra como os outros que gostariam, mas ela é boa diante de Deus. Ser bom para com Deus é ser bom de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa vontade. E você vê que toda vez que a gente vai fazer as coisas do nosso jeito, como a gente quer, dá errado. Sempre que acontece uma coisa errada, sempre a gente fracassa naquilo. Tem vezes que a gente fala assim, não, eu sou bom nisso, eu vou fazer isso aqui, vai dar certo, e daqui a pouco você se prejudica, você se machuca. É como sentimento. Você fala, não, é isso que eu quero, eu vou namorar com fulano, eu vou casar com fulano, aí dá tudo errado, você fala, eu não podia ter feito isso. Alguém falou para não fazer isso, eu fiz. E a mesma coisa acontece quando você precisa confiar em Deus, e você se sente inferior.
Aí você fala assim, eu não sou bom bastante para fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, Deus mandou eu ir para cá, mas eu não consigo ir para cá, porque você colocou na sua cabeça que você não consegue. Se Deus falou para você fazer, é porque Ele sabe que você vai conseguir. Ser bom não é você ser uma pessoa que pratique as coisas da terra com excelência, e sim você que pratica a palavra de Deus como ela tem que ser praticada. A Bíblia é um tipo de exercício que a gente nunca pode parar. Se no mundo a gente não pode ficar muito tempo parado, que o corpo sente, imagina a Bíblia, imagina a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser exercitada, ela tem que ser praticada. A pessoa que é boa é aquela que exercita a palavra de Deus, é aquela que coloca a palavra em obra todos os dias na vida dela, como esse samaritano colocou. Ele não conhecia Jesus, ele não praticava o Evangelho, mas ele praticava a vontade de Deus sem perceber. Ele ajudava alguém, ele amava o próximo mais do que a vida dele. Ele levou, cuidou, ainda pagou com o dinheiro dele para cuidar mais. Ou seja, quem faz isso? Alguém que ama. Tem que amar a vida de alguém para fazer isso. E tem muitas pessoas que dizem ser nascidas de Deus, mas elas não conseguem tomar essa atitude. Ela não consegue amar o próximo. Ela não consegue dar mais do que pedir. Ela não consegue fazer mais para os outros do que ela quer que façam para ela. Você tem que entender que quando Deus ele quer que você seja bondoso, Ele ensina você a ser justo. A pessoa justa é a pessoa boa. Não é aquela que agrada todo mundo, mas é aquela que agrada a quem? A Deus. É isso que Deus está buscando na gente. A gente está vendo hoje situações de pessoas que estão há muito tempo na igreja e que porque pensam que fazem a vontade dos outros, ela está fazendo a vontade de Deus. Isso está errado. Tu quer ver uma coisa? Lá no livro de Tiago, capítulo 4, olha só o que diz aqui, vai lá, no finalzinho. Aquele, pois, que sabe fazer o quê? O bem, e não o faz, comete o quê? Está vendo? Então, ele está pecando porque ele sabe o que ele tem que fazer e ele não faz. Então, se você sabe que você tem que entregar a vida para Jesus, você não entregou, você está pecando. Se você sabe que você não pode prostituir, você prostitui, você está pecando. Você sabe que você não pode roubar nem aos homens e nem a Deus, e você está roubando, você está pecando. Você sabe que você não pode mentir, você mente, você está pecando. Você sabe que você não pode enganar, você está enganando, você está pecando. A nossa conduta, o nosso comportamento tem que ser um comportamento limpo, puro diante de Deus. Você pode ver que hoje em dia tem muitas pessoas que exigem a pureza, a excelência, a honestidade dos outros, mas ela mesma não faz isso. Ela exige que os outros façam o que é correto, mas ela não faz. Então enquadra nisso daqui. A pessoa boa é aquela que sabe o que tem que fazer e faz. E normalmente o que nós sabemos que temos que fazer e não fazemos é o que a gente precisa fazer. Você pode ver, aquilo que você sabe que tem que fazer e você não faz, é o que você precisa fazer para resolver o problema que você tem. Você não resolve o problema que está lá porque você sabe o que tem que fazer e você não faz. Você está postergando uma coisa que tem que fazer hoje. Você quer fazer amanhã, quer fazer o mês que vem, o ano que vem. E cada dia que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, fica pior. Porque você sabe o que tem que fazer e não faz. A pessoa boa não é aquela que age de acordo com o que ela quer, e sim de acordo com o que Deus está falando. Deus não quer que vocês sejam perfeitos. Eu não sou, ninguém é perfeito. Deus não está exigindo da gente perfeição humana, beleza humana, condição humana. Deus está exigindo da gente a condição espiritual. É essa que conta. Talvez você é aquela pessoa que humanamente não tenha condição nenhuma, mas aos olhos de Deus você tem, então você vai ser usado por Ele. Você vai ser abençoado por Ele, você vai ser honrado por Ele. Deus está buscando na gente a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e o quê? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Ele é o caminho, porque é através dele que a gente vai chegar no céu. Ele é a verdade, onde a mentira não tem Jesus. Não tem. E Ele é a vida. Porque quem não tem o caminho, quem não tem Jesus, quem não tem a verdade, não tem vida. É fácil entender o que Deus diz, é difícil fazer, mas é fácil de entender. Então, ser bom é você entender que os seus recursos humanos não chegam perto dos recursos de Deus. Ser bom não é você achar que sabe fazer, não é você achar que você tem condição de fazer, mas sim você confiar no Deus que você busca, no Deus que você crê. É isso que é ser bom, é você saber
através da sua obediência à palavra dele, você vai fazer o que ele quer e vai receber o que ele prometeu.